Olá, bom dia. Hoje estamos aqui com o Fábio, fazendo a entrevista do trabalho chamado Papo Reto, da matéria de Projeto de Vida. Nós somos os alunos do nono C. Eu me chamo Regina. Estamos aqui com a Bruna, com a Tamires e com a edição da Isabelle e da Carla. Para começar a pergunta, o que você acha que valeu a pena passar pelo ensino médio? Bom, eu fiz o ensino médio numa geração há bastante tempo, para simplificar, né? Eu fiz o ensino médio entre 96 e 98, há bastante tempo. Nem tanto, né? E era muito diferente de hoje em dia, bastante diferente. No meu ensino médio, eu acho que eu tive talvez a vantagem ou o privilégio de bons professores, né, que foram muita referência para mim no ensino médio, isso numa escola estadual bem pequenininha lá de uma cidade de Minas Gerais. E também a referência de uma irmã que também é 4 anos mais velha que eu e que era muito estudiosa e que me serviu bastante para saber que no ensino médio eu tinha que tomar algumas decisões importantes para minha vida. Acho que isso foi válido. Você prestou o Enem? Quando eu terminei o ensino médio, em 98, foi o primeiro ano do Enem. Tinha acabado de surgir e naquele ano o Enem ele não era obrigatório ainda, né? O Enem ele surgiu como uma prova para avaliar como estava o ensino médio em todo o Brasil. E no primeiro ano, em 98, os alunos faziam voluntariamente. Eu lembro que eu tive amigos que foram fazer o Enem, não tinha na nossa cidade, tinha aqui na cidade vizinha, semelhante aqui, não tinha em Manduri, precisava ir até Piraju, por exemplo. E eu não fui, né? Não sei se eu não sabia muito bem o que era aquilo, era voluntário, não era obrigatório, e não fiz. Para o senhor, foi importante fazer a faculdade? Foi muito importante. Eu entrei na faculdade logo em seguida, quando eu saí do ensino médio. Eu passei no vestibular na Unesp de Assis, aqui no interior de São Paulo, ali no Oeste Paulista, e eu fui obrigado a viajar 10 horas de distância entre a minha cidade lá no sul de Minas e a faculdade em Assis. Então foi essa mudança brusca e significativa na minha vida, mudando de estado, mudando de região, tendo que passar a viajar sozinho, né, atravessar o estado de São Paulo inteiro para ir até a faculdade. O senhor sempre quis ser professor? Já pensou em fazer outra faculdade? Olha, eu não sabia muito bem se eu queria ser professor, embora muito pequeno, já com 12 ou 13 anos, eu dava aula particular de matemática, eu gostava muito de matemática. Então, com 13 ou 14 anos, eu dava aula de matemática para crianças de 11, 12, particular. As mães pagavam para eu ir lá e ajudar nos estudos. Depois, com 16 anos, eu dava aula de teatro. Eu fazia curso de teatro e queria repassar isso para outras crianças. Aí, na escola, eu acabei me envolvendo num projeto como professor de teatro. Mas, exatamente, professor não era a profissão que eu pensava para mim. Eu queria ser arquiteto. Porque eu achava que na arquitetura eu iria unir 2 gostos que eu tinha. Eu gostava de arte, muito de arte, de teatro, de pintura, de desenho, de literatura, e gostava muito de matemática. Então eu queria unir as 2 coisas e na minha cabeça a arquitetura poderia reunir essas 2 coisas. Só que como eu estudava em escola pública a vida toda, como vocês também, eu não me considerava um aluno exatamente estudioso, diferente da minha irmã, que era muito aplicada, eu não era esse aluno aplicado. Eu não achava que eu fosse passar no vestibular logo de cara. E se eu fosse fazer arquitetura, eu achava que ia ser mais difícil. A prova ia ser mais difícil, as fases iam ser mais difíceis e a concorrência ia ser maior. Então eu prestei letras por ser um vestibular menos concorrido. Aí acabei passando. Aí quando eu passei, foi bom, agora eu vou lá conhecer a faculdade para ver como é que é. E acabei gostando e ficando como na faculdade de letras, onde eu me formei como professor. O senhor fez o mestrado? Sim, depois eu me formei em 2002 e aí eu retornei na Unesp de Assis mesmo em 2008 para começar um curso de mestrado.
Aí entre 2008 e 2012 eu fiz um curso de mestrado em literatura. Você já tinha imaginado que seria diretor? Não, em hipótese nenhuma. Então, tanto eu não imaginava que ia ser professor, acabei sendo, e depois como professor eu também não visava cargo de chefia. Depois eu fui coordenador pedagógico entre 2012 e 2015, numa escola em Cerqueira César. E aí, como coordenador pedagógico, que eu passei a olhar essa possibilidade de ser diretor. Aí, em 2017, eu prestei um concurso para diretor, ingressei em 2018, e em 2018 mesmo que eu vim transferido aqui para Miguel Marvolo. Hoje, várias mudanças no ensino médio. Você acha que vai melhorar a dedicação dos alunos e o entusiasmo deles em estudar? Olha, é difícil dizer objetivamente que isso vai mudar o entusiasmo deles e a dedicação, né? Essa relação assim objetiva de causa e efeito que vai produzir. A intenção o projeto é exatamente pensando nisso, né? Vocês estão no 9º ano, né? Vocês vão sentir essas mudanças lá no 2º ano do ensino médio, que é quando as mudanças do novo ensino médio realmente causam algum impacto. A gente está exatamente no período de falar com os alunos do 1º ano do ensino médio sobre as mudanças do ano que vem. A gente passou nas salas conversando com eles semana passada. E eu apresento o projeto para eles do novo ensino médio exatamente com essa proposta. Ou seja, ele permite que os alunos façam determinadas escolhas vinculadas às suas preferências e gostos em relação aos estudos. E, teoricamente, se o aluno pode escolher e se ele escolhe organizar o seu currículo com maior ênfase nas áreas de seu interesse, teoricamente vai ser mais estimulante e ele poderá se dedicar mais, né? Agora, se isso vai realmente acontecer com cada um dos adolescentes, não é uma coisa tão objetiva assim de se avaliar. Mas o projeto realmente foi pensado para favorecer esse maior interesse e essa maior dedicação, sim. Ah, sim. O que o senhor acha sobre o novo ensino médio? Eu acompanhei a mudança no novo ensino médio, né? Politicamente falando, a maneira como o projeto que é federal, essa mudança ela foi em todo o país, e entre 2016 e 2017 essa discussão estava bastante acalorada em nível nacional. Tenho as minhas críticas à maneira como esse projeto foi implementado ali em 2017, né? Ele atropelou, em certa medida, algumas instâncias democráticas pelas quais esse projeto vinha sendo construído em vários anos. Acabou sendo aprovado em 2017 com essas críticas. Depois ficou ao encargo de cada Secretaria Estadual de Educação, ou seja, de cada estado do Brasil, implementar e dar a cara do projeto, né? Então aí cada estado fez de uma forma, realizou de uma forma. Então eu não posso avaliar como isso ficou nos outros estados, né? No estado de São Paulo, me reservando das críticas, eu vou destacar aquilo que eu achei que foi positivo, tá? Na maneira como foi implementado aqui em São Paulo. Foi positivo à medida que nenhuma disciplina ou componente curricular ficou de fora. Então o aluno tem todas as aulas de todas as disciplinas, porque havia um medo sério de que algumas disciplinas fossem sair fora do ensino médio, como inglês, filosofia, sociologia. Havia esse medo de que elas não estariam mais no currículo, porque a lei federal dá margem para isso acontecer, e aqui em São Paulo não aconteceu. Da mesma forma, nenhum professor ficou de fora também, ou seja, acabou havendo aula para todos os professores, na realidade havendo até mais aulas do que tinha, então ampliou a possibilidade de atribuição de aulas, de contratação de professores, né? E também na oferta das disciplinas e dos cursos, os cursos combinados, que combinam áreas do conhecimento, que combina linguagens com humanas, combina ciências da natureza com matemática, combina matemática com humanas. As possibilidades de combinação também garantiram que os alunos tenham componentes curriculares de todas as áreas. Então ele opta por um formato que é mais voltado para o seu interesse, mas ele não deixa de ter
aulas de todos os componentes. Então, esse foi o aspecto positivo da maneira como se implementou o novo ensino médio aqui em São Paulo. Perguntas acabaram. Eu queria agradecer você por ter comparecido e nos ajudar com esse trabalho. Maravilha, eu parabenizo vocês por esse trabalho, vocês estão no 9º ano, então é muito interessante que vocês já estejam realmente pensando no que vai ser a vida de vocês ano que vem no ensino médio, né? E parabéns a vocês também pelo trabalho. Eu trabalho na disciplina de projeto de vida, né? Com a professora Sandra, então também aqui nosso agradecimento à professora Sandra, né? Por essa iniciativa, por esse trabalho que ela incentivou vocês a fazer, tá bom? Muito obrigado.